Em um comércio, na sua cozinha, havia um pote de mel muito almejado pelas formiguinhas que ali E agora, estavam. E centenas dessas formigas haviam tentado chegar até esse pote de mel que ficava no lugar mais alto da cozinha. Porém, dentre essas centenas, algumas, no decorrer das suas tentativas, fracassaram, saíram machucadas, algumas morreram. Porém, havia uma que também almejava tanto quanto todas as demais que ali estavam. E ela se propôs: eu vou chegar até esse pote e vou comer desse mel. Então, ela começou a subir em direção ao lugar almejado, ao pote de mel. E as formiguinhas que haviam tentado e fracassado, tentado e se machucado, falaram para ela: melhor você não ir, porque se você fizer, você vai se machucar, você pode morrer. Temos péssimas experiências de muitas que tentaram e não conseguiram. Então você também não vai conseguir. E ela não escutou e seguiu o seu caminho. Foi em direção à parte mais alta da cozinha em busca do pote de mel. E quando ela passava por algum obstáculo, empecilhos, muitas gritavam: desce, você pode se machucar, ainda há tempo de você desistir, porque você não vai conseguir, é impossível você chegar até aí. Foram milhares que tentaram, centenas e não conseguiram, e com você não vai ser diferente. E ela, ignorando a todas, seguia o seu caminho. Até que essa formiguinha conseguiu chegar no lugar mais alto, conseguiu alcançar o pote de mel. E nesse comércio haviam dois homens, o vendedor mais inexperiente e o senhor, que tinha muita experiência. E o mais ancião perguntou para o jovem: por que você acha que ela conseguiu chegar lá no pote de mel, onde tantas tentaram e não conseguiram? O jovem respondeu: simples. Ela é uma formiguinha muito esforçada. No seu dicionário, não existe a palavra desistir, não existe a palavra retroceder. Ela focou no seu objetivo e foi, porque ela é muito esforçada. Ela não tinha medo dos obstáculos. E o senhor experiente falou assim: não, você está errado. Ela só conseguiu porque ela era surda. Moral da história: muitas pessoas na vida tentaram um determinado emprego, tentaram se livrar de uma determinada situação, enfermidade, e não conseguiram. E pelo fato de não terem conseguido, fala para você: olha, você também não vai conseguir. No nosso dia a dia, sim, nós temos vários obstáculos, vários problemas. Porém, o fato de que alguns não conseguiram não garante o seu fracasso. Porque nós sabemos que o impossível dos homens, sim, é possível para o nosso Deus. Começamos mais um dia o nosso programa Mulheres de Deus em Ação. A paz a todos, que Deus abençoe. A paz, pastora Ana, tudo bem? A paz, pastora Viviane. A paz a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E hoje, a palavra de Deus, e como a pastora já começou, será que você tem dado ouvido à pessoa certa? Será que você tem ouvido aquilo que vai mudar a sua vida? Não. Hoje, através da palavra de Deus, você vai ver e ter a certeza que aquele problema que você está passando, que você está vivenciando, ele pode acabar. Só depende do que, qual a voz você ouvir. Há situações na sua vida que você tem que ser surda ou surdo, ignorar as vozes alheias, pessoas que tentaram em tantos lugares, até mesmo porque, como já citei esse exemplo aqui, há amigos que são como o famoso caranguejo, porque eles não conseguem, eles não querem ver você ser bem sucedido na sua tentativa. Porém, o que ele tentou e não conseguiu não garante o seu fracasso, não. Pode ser até impossível o que você deseja, até o momento que você conhece o Deus dos impossíveis. É certo que há muitas coisas que para o homem é impossível, porém não para o nosso Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos aqui com uma convidada especial, a Paz. Estamos com a Milena. Tudo bem, Mi? Oi, tudo bem? O som dela tá funcionando, gente? Tá? Tá. Porque eu não tô escutando bem. Tudo bem, Mi? Tudo com a senhora. Bem, graças a Que Deus. bom. Hoje a Milena vai contar a experiência, né, Mi? Experiência Apesar de com jovem, amigos. Teve Com várias amigos. experiências tristes, né? Demais.
desde depressão até a tentativa de suicídio, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos. Eu tentei com 15 para 16. Uhum. Um dia antes do meu aniversário. De completar 16 anos? Antes de completar. Então, daqui a pouquinho ela vai contar a trajetória, a parte triste da vida dela. Porém, antes, nós vamos meditar no que Deus tem para falar ao seu coração. É importante que você preste bastante atenção, que você tenha ouvidos para ouvir e que o seu coração seja como uma boa terra, a qual a semente que será plantada, ela possa sim produzir frutos. A pastora Ana vai ler conosco agora essa mensagem. Lá em Lucas, no capítulo 18, no 27, diz assim: Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sabemos, pastora Ana, que na medicina, por mais avançada que esteja, há muitas enfermidades que não têm cura. Impossível para os homens. Porém, a Bíblia é bem clara, os impossíveis, que são vários, talvez a restauração do seu casamento, a cura de uma depressão, o livramento de tantas dívidas que você se encontra, que você, por tentar sair de uma, se envolveu em outra dívida, agiota, banco, cartão de crédito, você está tão preso que você não sabe nem onde foi que começou esse nó, tá um em seguida do outro. Aos olhos humanos, sim, é impossível, mas para o nosso Deus, todos os impossíveis, a Bíblia é bem clara, né? Claro. Os impossíveis dos homens, sim, é possível para Deus, porque Ele pode todas as coisas. Pastora Ana, de acordo com essa historinha que nós lemos aqui, que eu acabei de falar no começo do programa, uma história que se encaixa perfeitamente é de uma mulher, que ela sofreu 12 anos com uma enfermidade, fluxo de sangue, hemorragia. E eu tenho certeza que várias pessoas falaram para ela: para que você vai ali buscar a sua cura? Ou falou para ela: vai nesse médico, esse médico é muito bom. A minha irmã foi curada, esse médico curou a minha irmã. Ou aquele outro médico é excelente, você não conseguiu nesse, vai conseguir com outro. Várias pessoas deram para ela palpites e opiniões, né? Sugestões. Porém, até ela chegar ao Senhor Jesus, ela teve que ser como essa formiguinha. Ela teve que ser surda. Exatamente. E assim, a formiguinha, de fato, ela fisicamente ela era surda, mas aquela mulher, ela não. Quando ela decidiu ir buscar no Senhor Jesus, porque ela tinha certeza que se apenas o tocasse, ela seria curada, ela teve que se fazer de surda, né? E é o que, quando a palavra diz assim, os impossíveis para os homens, né, pastora? Porque as pessoas gostam mesmo de falar assim: isso não dá para você, isso não vai dar certo, ou seja, isso já não tem mais solução. E Deus deixa claro que Ele sabe fazer aquilo ser possível, ou seja, se concretizar na vida da pessoa. E há aqueles que falam assim: olha, mas eu já tentei, eu já fui em tal ministério, em tal igreja, e eu não consegui, então é melhor você não ir também, porque você não vai conseguir. Repito, o fracasso delas não garante o seu fracasso. A tentativa dela foi dela. A sua é diferente. Você tem que ser surda a opiniões alheias. Pastora, mas foi o médico que me falou, ele é o melhor especialista. Eu já fui em São Paulo, já fui no exterior, já busquei nos melhores, e os melhores me garantiram que é impossível. Sim, a Bíblia fala, para os homens, porém não para Deus. Então não escute opiniões alheias, porque infelizmente, pastora Ana, sabemos que nos dias de hoje, são poucos aqueles que torcem para ver o sucesso do outro. Do outro, exatamente. E nós podemos ver que dentro da igreja, a pessoa está lá numa religião, quem sabe você vai todos os dias numa igreja A ou B, e aí o homem de Deus está lá, porque o homem de Deus é a boca de Deus. E aí ele está te orientando, ele está te direcionando, mas basta aparecer um problema, ou seja, você, como a pastora falou, você vai lá ao médico,
ele é o melhor médico da minha cidade, e ele te dá um diagnóstico, você já esquece a voz de Deus. Você já esquece, porque as pessoas, pastor, elas preferem acreditar no que é ruim, no que é bom. Então, elas dão ouvido à voz do homem. E ontem mesmo no programa, a pastora Viviane estava falando da fé, que ela deixa a fé de lado para ouvir o que? A razão que o homem falou, porque o homem é limitado, nós somos limitados. E ele não consegue chegar até onde Deus consegue. E às vezes porque o homem não consegue, ele não é capaz de imaginar como que tal coisa será possível. Como que pode? Você foi desenganada, você está com os seus dias contados. Como que pode reverter o seu quadro? Se você não sabe fazer um macarrão, você não pode dar palpite de como fazê-lo, não é verdade? Se a pessoa que não sabe fazer um bolo for te dar um palpite de como fazer, você não vai escutar, porque ela não sabe. Ela nunca fez um bolo na vida dela. O palpite dela vai ser fracassado para você. Se você for dar ouvido para ela, você com a receita nas suas mãos, tendo a experiência, o seu bolo vai dar errado, porque você vai escutar alguém que nunca fez. A mesma coisa com Deus. A pessoa não é Deus. O médico, por mais dotado de sabedoria que seja por Deus, ele não é Deus. Deus, ele sabe como resolver cada problema. Não me pergunte, pastora, como é que vai acontecer? Como que o meu sangue vai ser limpo da AIDS? Como que eu vou ser livre dessa diabetes? Como que esse câncer vai ser... É uma metástase, já consumiu todo o meu corpo. Eu não sei, porque eu não sou Deus. Eu só sei afirmar para você que Ele sabe curar você de toda e qualquer enfermidade, seja física, seja na alma, seja no seu bolso, seja na sua casa. Ele sabe, Ele tem a solução para todo e qualquer problema. E foi o que aconteceu com a Mi, né, Mi? Conta pra gente como foi a sua parte triste, a sua trajetória de depressão, até chegar à tentativa do suicídio. Começou com a amizade. O ser humano tem muito aquilo de escutar o problema dos outros e tentar ajudar da melhor forma. E quando você coloca muitos problemas das outras pessoas na sua vida, aquilo vai pesando no seu interior, a sua mente vai pesando. E comigo começou assim, começou com vários fofoquinhas ali, fofoquinhas aqui. Eu tinha 15 para 16 anos e eu fui escutando as minhas amizades, fui me revoltando com os meus pais, até que eu não queria nem ver mais os meus pais. Então eu ficava só dentro do meu quarto. Eu estava num estado diferente do meu, então eu colocava toda a culpa nos meus pais e escutava os meus amigos. Nisso eu não queria mais sair de dentro do meu quarto. E é nisso que o diabo vem, que a depressão vem. Que você não consegue mais colocar nenhum pensamento bom dentro da sua cabeça e você vai se deixando cair. Você é dominada, né? Exatamente, você é dominada. Você tenta, mas você não consegue. E tem muita gente que tenta, igual eu tentei, e eu não consegui. Eu não consegui de maneira nenhuma encontrar a felicidade. Eu estava totalmente cega pelos meus amigos, pelas amizades que eu tinha. E foi quando eu caí. E eu caí com várias coisas. Eu caí com depressão, eu caí com bulimia, eu caí com anorexia, com bipolaridade, com a automutilação, que foi o mais forte. Um problema foi acarretando outro problema. Outro. E deixa eu te perguntar, nesse momento que você se isolou lá no quarto, que você caiu em depressão, os seus amigos estiveram presentes? Não. Quando eu estava no hospital, ninguém estava, só meus pais. Quer dizer, você... É o mais comum nos dias de hoje, infelizmente. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. O pai educa, o pai se esforça por dar ali o melhor para os seus filhos. O melhor, se é necessário ficar sem para poder dar, o amor que há, o amor fraternal faz o pai e a mãe ceder para ver a felicidade do seu filho. Porém, chega uma certa idade que você acha que sabe tudo, né? A sua verdade é a única. E a experiência que o seu pai, a sua mãe viveu, o seu tio, alguém mais experiente, não conta. Deixa eu descobrir... Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas experiências.
por mais que diga não faça, porque você vai lá na frente, desculpa a expressão, quebrar a cara. Não, deixa, eu escolho, eu já sei escolher. E aí você usou o poder de decisão e acabou escutando aos supostos amigos. Aos meus amigos. E qual era a conversa deles, assim, que foi te levando, te envolvendo, a ponto que você começou a rejeitar ou a ter raiva ou até ódio dos seus pais? Se eles te amassem, eles não tinham te deixado. Eles não teriam feito essa escolha, eles não teriam saído do seu estado. Eles não te trariam para esse estado que você está hoje. E aí foi o que foi me levando, que foi... Eu sempre fui muito amiga da minha mãe. E de repente eu não conversava mais um A com ela. E aí quando a gente vai pedir conselho, a pessoa dá um conselho mais furado ainda. Os amigos? Os amigos. Porque eu já não conversava com a minha mãe, então eu já não tinha mais o que pedir conselho para ela. Eu já sentia vergonha até de conversar com a minha mãe, então... Parecia uma estranha já, né? Era uma estranha. E quando você ficava no seu quarto, isolada, que você não queria conversar nem com seu pai, com a sua mãe, e os seus amigos não estavam presentes, você não sentia falta da amizade que você tinha antes com ela? Sentia, mas era aquela coisa, ela estava longe. Então, na minha cabeça, no meu pensamento, a minha mãe não queria eu perto dela. E ela tentava de tudo. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, a minha mãe tentou muita amizade comigo. E eu não queria ela perto de mim, eu queria ela longe, sem ela saber o que estava acontecendo, o que poderia acontecer e os conselhos vindo, e a falta de Deus prejudicou muito. Porque sabemos que a depressão, né, pastora Ana, é a ausência do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E sabe, pastora, ela falando agora, me vem assim na cabeça, às vezes a pessoa, ela vive uma adolescência espiritual. Porque você vê, você deixa de ouvir a voz. O que ela fez? Ela ouviu a voz de amigos, e a quem era amiga dela era a mãe, e ela deixou de ouvir a voz da mãe, e aí ela já foi ouvindo conselhos alheios, ou seja, às vezes a pessoa, ela perde ela não quer mais ouvir o conselho de Deus. Quem sabe você fala assim, já sei tudo isso que vocês estão falando, já não quero mais ouvir o conselho de Deus, e aí eu vou andando pelas minhas próprias pernas, e aí de repente ela se encontra assim, como a Milena, no fundo do poço, com depressão, e aí um problema vai acarretando o outro, e ela até mencionou, ela falou assim, mas a minha mãe, todo momento ela queria se aproximar. Ou seja, Deus, todo momento, Ele quer se aproximar de você. Como hoje. Ou seja, quando nós abordamos, nós mostramos na palavra, é porque Deus está se achegando até a pessoa. Talvez você que está aí em casa acompanhando essa programação, você já desistiu de tudo. Desistiu do seu casamento, desistiu da sua saúde, desistiu de lutar pela sua vida econômica, desistiu de tudo, inclusive de você. Mas se agora você está acompanhando esta programação, é a prova de que Deus ele não desistiu de você. Pode que seus pais, seus amigos, toda a sua família, todos que te cercam, inclusive os mais próximos, tenham desistido de você. Mas Deus ele não desistiu de você. Talvez, como a Milena, ela pensava que a mãe havia desistido dela, mas é que ela estava surda para ouvir a voz da mãe, porém com as orelhas bem atentas para ouvir as opiniões dos amigos. Olhos bem abertos, porque eu lia. Não era amigos que estavam ao meu lado, era amigos virtual. Entendi. Então você cega para o mundo afora e fica ali só, simplesmente no mundo virtual. E aí você caiu em depressão. Aí você teve anorexia? Anorexia, bulimia, bipolaridade, que é a troca de espíritos sem você conseguir explicar. Uma hora você tá feliz, uma hora eu saía do quarto, uma hora eu tava mãe, de repente eu me trancava. E nisso que eu me trancava eu não comia, eu ficava dias sem comer. E quando eu colocava alguma coisa no meu estômago, eu colocava tudo pra fora. Nada parava? Nada parava. E a tristeza da sua alma, Mi? Era grande. Eu chorava todo dia. Nada era capaz de suprir esse vazio? Não. E eu colocava extremamente a culpa em tudo ao meu redor, menos em mim. Você não conseguia enxergar o erro? Eu estava cega. E você conhecia Deus? Já tinha ouvido falar? A minha vida inteira é igreja. Você cresceu na igreja? Eu cresci na igreja. Então conhecia Deus vivo, que Ele liberta, que Ele conhecia tudo? Tudo.
E tudo que você escutou desde a sua infância, você teve uma amnésia? Um acidente, perda de memória? Não, todos os dias eu lembrava. Mas quando você tá cego, o diabo te cega a tão certo ponto que você não consegue. Você acha que até Deus desistiu de você. Você pensa, se eu já tô aqui, por que Deus vai querer levantar e tentar me colocar para cima? Por que ele vai se esforçar tanto? É que você se acha tão sem valor que a pessoa chega a pensar assim, quem vai querer lutar por mim? Quem vai me querer? Quem não tem valor para nada mesmo, para ninguém, não sirva para nada, a não ser para morrer? Para morrer. Já é um impossível para ela, né, pastora? Já é um impossível. Já se torna impossível essa situação para ela. Então, não tenho mais jeito. Deus não vai olhar mais para mim. E qual foi o ponto mais fundo que você tocou, Mi? O dia que eu tomei quase 45 remédios. Tentou suicídio. Tentei suicídio. Eu não lembro muito daquele dia, mas eu lembro de ter dormido, pra mim eu tinha dormido, e ali eu perdi totalmente consciência. Eu tomei quase 45 remédios, eu cortei o meu corpo inteiro e eu fazia barulhos estranhos e foi quando a minha mãe acordou, que Deus já estava Para sem você, consciência. essa seria a solução? Morrer? A morte. Não tinha, é o que a pastora Ana falou, era impossível sair daquela depressão, era impossível... Eu já estava tão... ali no fundo do poço, na minha consciência. Eu pensei que com 15 anos eu já tenho depressão, eu já tenho anorexia, eu já tenho bipolaridade. Tudo aquilo que quando eu estudava eu via que pessoas que já trabalhavam, que já tinham uma vida, que caíam na depressão pelo fato de uma perda de emprego ou pela família. Eu vi que com 15 anos eu já tinha tudo aquilo. Qual seria o meu rumo? Qual seria o meu futuro dali para frente? Em qual mais doença eu poderia ter? Em nenhum momento eu pensei que eu poderia dar a volta por cima, que eu poderia ajudar, que eu poderia ajudar outras meninas. Porque quando você se olha no espelho, você vê uma coisa e as pessoas falam, não, você é bonita, e você se vê a pessoa mais horrível desse mundo. É como se você estivesse cego. O diabo te cega de uma forma muito, muito grande. Para tudo. Ele faz você perder totalmente a visão de como você pode dar a volta por cima, de como você pode ser uma pessoa bonita, como você pode ter uma vida muito boa. A Bíblia fala que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E era o que acontecia com você, né? Os seus olhos estavam maus, a ponto de que você se enxergava, não apenas, você é uma moça linda, e você se enxergava horrível, desde o seu interior, que refletia isso no seu exterior. E por mais que as pessoas afirmassem, você é bonita, poxa, se olha, você se olhava e você conseguia enxergar o que não existia. Sim. E como é que você conseguiu sair? Porque você tentou se matar, você já conhecia esse Deus. Não escutava a sua mãe, não escutava o seu pai, não tinha amizade com eles. E as suas supostas amizades te abandonaram. Como é que você conseguiu sair dessa situação? Eu procurei a igreja. E aí foi por vontade própria. Não foi porque eu tinha que ir com os meus pais. Era vontade própria. Necessidade. Eu queria ir. E foi quando foi amenizando, foi tirando toda a dor, foi uma limpeza. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de... a felicidade mora em mim. Eu falo, eu sou uma pessoa completamente feliz. E para aquela Milena que eu vi em 2015, 2016, eu só penso como eu cheguei a esse ponto. Como que eu pude? Como que eu pude, se a vida é tão bonita. A depressão saiu? Saiu. Aquele vazio que você tinha na sua alma? Não tem. Tristeza? Não tem. Aquela vontade de ficar trancada no quarto, isolada de tudo e de todos? Hoje eu tenho só vontade de sair, ficar com a minha mãe. Anorexia? Não. Bulimia? Nenhum. Hoje eu me amo da forma que eu sou. Hoje eu falo, eu sou bonita do jeito que eu sou e nada vai mudar. Mas é bonita mesmo, né? É bonita desse jeito que é. E não mudo, não tenho vontade nenhuma de mudar, não. Quer dizer, o que você precisava não estava nas amizades? Não. Não estava em algo que podia suprir? Não.
esse vazio que você tinha, na verdade, era falta de Deus. Deus esse que você conhecia, porém que você, como ela mesma falou, né, pastora Ana? Como muitas pessoas que acompanham agora cresceram numa igreja, no ministério, e vão porque acompanha a mãe, acompanha a avó, acompanha o pai, mas estão ali, o corpo, a matéria está ali, mas a cabeça está totalmente distante. Exatamente. Não tomou a atitude da formiguinha, ou seja, de caminhar rumo ao que ela quer, ao que ela deseja, sem dar ouvido à situação. Porque às vezes não é pessoas que falam para você. É a situação, não vai, não, é a situação, é o problema que você está vivenciando ali que está te impedindo. E ela viu que quando ela falou assim, não, eu vou ir lá, vou buscar pela minha própria vontade, aquele Deus passa a fazer o quê? Sentido. Sim. Que ele vai fazer o quê? Que ele vai mudar a situação. Me deixa eu te perguntar, quando você começou a ir por vontade própria na igreja, o que seus amigos falaram para você? Na verdade, eu não tinha mais amigos, eu perdi todos ali. Estava sozinha. E quando eu voltei para o meu estado, eu tinha umas amizades, mas eu não levava muito em consideração. E quando eu voltei para valer. Uhum. Eu fui para valer, eu entrei de cabeça e foi uma decisão muito boa. Você veja que Deus, ele tem o poder de fazer milagres, ele é Deus, ele pode fazer tudo. Porém, ele deu para mim, para você, para todo ser humano, algo que é muito bom usado de forma correta, que é o livre-arbítrio. Há aqueles que usam de forma totalmente equivocada, né, pastora Ana? Exatamente. Eu sou livre, eu tenho o poder de escolha e de decisão. E como a Mi fez, optam, escolhem escutar a opinião alheia, porque Deus, você conhecia o caminho, mas Ele não vai te obrigar nunca, jamais. Ele te convida, mas aí o poder de escolha acaba levando muitos ao inferno. Ao inferno. E às vezes você tá, por acaso, você passou e tá como uma Milena, numa cama, não com uma doença, mas com a doença na alma, com depressão. E a tua escolha está aí. É como se fosse uma bandeja, não é, pastora? Exatamente. Está a sua escolha de você mudar, de você ouvir o que Deus quer falar para você e você mudar de vida hoje. Porque basta ela ouvir e querer, né? O querer tem que partir de você. Mas você não pode, falamos ao princípio, os impossíveis dos homens, sim, é possível para Deus. A sua história, Milena, hoje é a realidade de milhões de jovens. Eu escutei muito isso quando eu postei nas redes sociais o que eu tinha, quantos quilos eu cheguei, quantos quilos eu tenho hoje, e muitas meninas, não foram poucas, foram muitas meninas que vieram me pedir, me perguntar como que eu saí. Porque elas não veem uma saída, né? É como que você é um beco sem saída, uma rua sem saída. Você só tem a entrada, mas não tem saída. Fim. Só pelo contrário, você vai tocando mais fundo. E infelizmente, muitas têm conseguido chegar e concretizar o suicídio. Que no parecer, como não foi no auge do desespero, do vazio, da angústia, vou me matar para poder parar de sofrer, porque eu já não aguento mais viver dias infernais como esse. Infelizmente, muitas, não estou falando de poucos, estamos falando de milhões de jovens que chegam a tentar e a conseguirem se suicidar. Mi, o que você fala para essa jovem que agora talvez está acompanhando a gente e está depressivo, sofre com anorexia, esses problemas e problemas piores do que você teve passado, seu presente dessa pessoa. O que você pode falar para ela? Olha aqui na câmera e fala para elas. Primeiro eu te falo que Deus está contigo e que você não precisa da morte, que a vida é muito bela e se você procurar Deus, você consegue tudo que você deseja. Segundo, procure seus pais, alguém próximo de você, eles sempre vão ajudar. Não se afaste das pessoas que gostam de você. Elas podem te fazer muito bem, porque Deus não colocou ela à toa no mundo.
E eu falo isso porque eu tenho pais maravilhosos que me ajudaram, que se não fosse eles, nada também seria possível. E a Deus. Primeiro de tudo, a Deus. Se apega a Ele, ame Ele e peça todos os dias a ajuda dEle. Independente se sua vida é boa, peça todos os dias e agradeça todos os dias. Porque a sua vida pode estar boa, a do outro não pode. E se você fizer uma oração pedindo, sempre ajuda. Então, E Deus, ele está presente, né? sim, sempre. Ele sempre está presente em todos. Eu aprendi isso. Eu aprendi que nós somos o templo. E a gente tem que estar bem. E a gente tem que pedir para Ele para ficarmos bem. E Ele nunca vai negar um pedido para você ficar bem. Ele nunca vai negar. Ele nunca vai te negar Ele. Na verdade, Deus, ele está sempre ali. Deus, ele nunca saiu do lugar. A Bíblia fala assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. De repente, o seu peso, ele já ultrapassou do normal. Você está com uma sobrecarga de problemas, desespero, angústia. Jesus, ele está chamando, vinde a mim. A mim falou assim, olha, procura alguém. Com certeza o seu pai, a tua mãe te ama. Nossa, você é rodeado de pessoas até pessoas que você desconhece que sim te amam. Mas ela falou assim, olha, a melhor saída é você conversar. Só que quando a pessoa está na depressão, como você se encontrava, o que ela quer é se isolar do mundo. Há aqueles que falam assim, vamos no almoço, vamos no aniversário, tudo que a pessoa não quer é sair de casa. Ela quer ficar isolada. É ela e o mundo dela. E esse mundo talvez pode te levar à beira da morte. E não deixa chegar a esse ponto de ser só você e o seu mundo. Ele pode te prejudicar muito. Ele pode te levar à morte. E depois que ele te leva à morte, não tem como fazer mais nada. E a gente está aqui com a mãe da Milena, né? Convidei ela ali, até se surpreendeu, para ela vir aqui contar um pouco da parte dela, porque a Mili contou a parte triste que ela viveu, mas eu tenho certeza que a mãe dela também sofreu muito. Imagine, pastora Ana, você vê o seu filho sofrer, eu acho que a dor se torna maior. Até pela impotência, porque ela falou assim, minha mãe fazia de tudo, ela tentava de todas as formas, e ela só conseguia enxergar que a mãe não gostava dela, o oposto, porque eu tenho certeza que ela, como mãe, fez de tudo. Oi, Andressa, paz. Paz, pastora. Eu imagino, estou contando aqui a parte da mãe, né? Que você, como mãe, via ela sofrendo, mas eu creio que a sua dor era maior em se sentir, por mais amor que você tinha, você estava sendo impossibilitada. Esse amor fraternal de ver a sua filha definhando, mas você não conseguia fazer nada. Pastora, quando a gente vê um filho nessa situação, desculpa, quando a gente vê um filho nessa situação, a dor é tal, a dor da alma, acho que é a pior dor que uma mãe pode sentir, é aquela dor que você não consegue fazer nada pro seu filho. Você fica ali olhando, pedindo a Deus, clamando a Deus. Mas eu nunca deixei de acreditar, porque eu sabia. Porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sabia que Ele ia tirar ela daquela situação. E quando você ligava para ela, às vezes você tentou se aproximar, e quanto mais, porque assim, pelo que ela contou, quanto mais você tentava se aproximar, mais ela se distanciava de você. Eu penso que ela sentia até raiva das tentativas suas de aproximação. Eu imagino que dói, porque eu sou mãe e meus filhos ainda são crianças, porém, dói você querer fazer algo e você se sente impossibilitada. Muitas vezes eu entrava no quarto, ela falava, não quero conversar. Não quero falar. Não quero. Porque ela cresceu na igreja. Então ela conheceu o Senhor Jesus de ouvir falar. E não de fato e de verdade. Então, naquele momento, para mim, eu pensava, o que eu posso mais fazer para me aproximar da minha filha? Então eu tentava conversar, ela não queria conversar.
Vamos sair? Não. Agora eu não posso porque eu estou na internet com os meus amigos. Vamos para a igreja? Não, eu não quero ir. E a senhora não pode me obrigar. Então, era sempre as respostas negativas, né? Até que chegou o ponto que chegou. Então, ela foi emagrecendo muito. Ela só ficava dentro do quarto e chorava. E brigava com os irmãos. E não queria aproximação de ninguém. E os dias foram passando ali. E eu vendo ela naquele estado, né? Porque a pessoa, ela emagreceu muito, ficou muito magrinha. Que chegou ao ponto que chegou, né? Que ela achou que ela foi dormir e ela não dormiu aquela noite. E quando eu cheguei no quarto dela, toda a grade da janela de proteção, ela tinha cortado tudo para se lançar dali. E aí eu conversei com ela, ela estava já fora de si, não falava nada com nada. Então meu esposo falou assim, vamos levá-la para o hospital. Levamos. E ela foi acordar dias depois, muitos dias depois, acho que uns 3 ou 4 dias depois, foram feitos exames, em nada. E foi dali que eu vi que eu precisava muito mais de Deus. Eu já tinha uma comunhão com Deus, mas eu precisava mais. Porque a gente entende que ser humano é impedido, tem limite. E para Deus não tem limite. Não tem. Foi aí que na minha fraqueza eu vi o quanto eu mais precisava de Deus. E eu imagino que você tinha uma fé, graças à sua perseverança, à sua comunhão, à sua fé em Deus, foi que ela não conseguiu concretizar o suicídio. Deus poupou a vida dela, guardou. Por mais que ela se achava esquecida ou que você não amava, você tentava expressar. E o que você não conseguiu fazer, Deus fez. Porque no momento em que ela mais precisou, foi quando ela tentou o suicídio, você não estava ali. Você chegou, ela estava já, como você mesma falou, fora de si. Mas os anjos estavam ali, poupando, guardando a vida dela. E você sabe, Andressa, que há quem acompanha a gente agora, mães como você, que não conhecem esse Deus. Agora, não sabe nem de quem nós estamos falando. Mas se ela está acompanhando agora é porque Deus também poupou a vida da filha dela. E o que você tem para falar para essa mãe que crê ou que talvez nunca ouviu falar de Deus ou já ouviu falar, mas para ela é impossível ver o filho, a filha sair dessa situação? A experiência que você teve, o que você fez, e depois de você contar o que você fez para que a Milena hoje esteja assim, ó, saudável, linda, com essa autoconfiança, o amor próprio, já não quer se matar, tem paz, alegria. Eu tenho certeza que sim, ela buscou. Mas se ela teve forças para buscar, é porque você teve forças para poder lutar por ela. Então, pastor, eu digo para essa mãe que hoje está se sentindo a pior mãe, porque é o que a gente se pergunta, o que eu errei? Aonde foi que eu falhei? O que eu fiz para a minha filha chegar à situação que chegou? Então, muitas vezes a gente se culpa, tentando achar os nossos erros. Erros nós temos. Mas eu digo para você, mãe, não desista da sua filha, do seu filho. Não desista de buscar esse Deus maravilhoso. Porque só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua família. Então, se apegue a esse Deus, porque Ele transforma. Esse Deus realiza o impossível. Ele realiza sonhos. Realiza sonhos. Por mais amor que ela tinha pela sua filha, o amor fraternal, incondicional, não foi capaz de livrá-la da depressão, da tentativa de suicídio, mas Deus fez o que você não podia fazer. É o que nós lemos, os impossíveis dos homens, sim, é possível para Deus. E foi possível, né, Andressa? Foi possível. Hoje eu tenho essa menina saudável, inteligente, uma menina carinhosa, amorosa em casa, sempre se preocupa com o pai, com a mãe, se preocupa com os irmãos. Então, Deus mudou. O oposto daquela que era isolada, né? Ela era isolada, agressiva,
Ela não conversava mais com os irmãos, não conversava com a cunhada, não queria mais saber de ninguém. De ninguém. Mi, hoje, o que você tem para falar? A gente só tem um microfone, né? Passa aí para ela, por favor, pastora Ana. O que você tem para falar para sua mãe? Essa que você achava que não te amava, que te rejeitava, que se te amasse, como falaram seus amigos, ela não teria feito aquilo com você e tudo. Esses pensamentos que te dominaram e te levaram àquela situação tão caótica. Hoje, o que você tem para falar para essa mulher que está diante de você? Obrigada, com certeza. E agradecer a Deus muito por essa mãe, porque ela não desistiu de mim. Na minha cabeça ela tinha, mas ela nunca desistiu de mim e eu sei que ela nunca vai desistir de mim. Hoje ela é minha melhor amiga. Hoje eu falo, mãe, aquilo. Mãe, vai sair, tá, tô saindo junto. Eu não desgrudo dela. Chega a ser bonito, as pessoas falam. É linda a amizade que você tem com a sua mãe. E não dá pra explicar. Porque toda noite eu chego e falo, mãe, eu tenho isso pra te contar, eu tenho aquilo pra te contar. E mesmo nos meus maus humores e no mau humor dela, a gente se dá bem, a gente se diverte, a gente brinca, a gente canta. E a gente realmente é a mãe e filha que são melhores amigas. E que eu acho que toda menina deveria ter com sua mãe, não afastar ela de você, e sim trazer para perto, porque se tem uma amiga que é verdadeira, é a sua mãe. Ela nunca vai desejar o pior, ela nunca vai ter inveja do que você tem, ela nunca vai querer o que você tem. Então, eu só agradeço a Deus, eu só sei realmente agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Que lindo, agora falta só um abraço, né, de mãe e filha. O nosso Deus realiza sonhos, né, pastora Ana? Realiza sonhos e às vezes você fala assim, mas como que essa mãe conseguiu? Como que ela chegou a esse ponto? Ela creu que o nosso Deus, ele faz o impossível. E agora nós vamos orar por você, que deseja que Deus faça o impossível. Talvez você não tenha como Andressa forças para sair de casa e buscar pelo seu casamento, pela sua filha, pelo seu filho. Forças para se levantar dessa situação que se encontra tão triste, um vazio na sua alma, que todo o dinheiro que você tem não é capaz de suprir. Todo o amor que você tem à sua volta não é capaz de suprir. Nós vamos orar. Deus vai te dar forças. Pastora Ana, por favor, faça a oração no dia de hoje. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar esse aflito, essa pessoa que ela já está desacreditado de tudo e de todos, ou até mesmo sempre dando ouvidos a pessoas, a problemas. Ah, meu Senhor Jesus, que neste momento o Senhor toque nessa alma cansada, aflita, sobrecarregada. Meu Pai, se ela se encontra desenganada pela medicina, que a Tua mão poderosa alcance e neste momento o Senhor traga cura a ela. Meu Deus, restaure esse casamento. Essa esposa chora neste momento porque foi abandonada, foi deixada pelo seu marido. Ah, meu Deus, que o Senhor toque no coração desse homem ou dessa mulher. Quebrante neste momento, Senhor Jesus. E que nessa hora ela sinta o Teu poder, o Teu refrigério. Porque o Senhor, sim, é especialista em tornar o impossível impossível, o possível na vida dessa pessoa. Ah, meu Deus, pois eu determino agora. E essa pessoa, se ela estava cabisbaixa, se ela estava desanimada, que agora ela se levante, porque eu profetizo o melhor do Senhor na vida dela. E eu declaro a todos que nos assistem, as peças de roupas, fotografia, a água consagrada pelo Teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a Andressa, como a Milena, a sua vida, a sua história pode ser totalmente transformada.
Aceita o convite e não tem fé? Só aceite o nosso convite, porque o nosso Deus, Ele sim vai realizar o seu sonho. Um beijo no coração de todos. Agora a gente vai lá naquela câmera. A gente tem uma câmera lá no alto agora, gente. Que Deus abençoe a todos. Vamos deixar. É possível deixar um clipe? Ah, temos uma caixinha de promessa. Então nós vamos deixar a caixinha de promessa. E hoje é o que Deus tem para falar ao seu coração. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível me faz prevalecer. O Deus Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia! Deus do impossível. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. Que não desiste de um filho seu.
o Deus do impossível. A gente só tem a agradecer a Deus, porque muita coisa está mudando e dia após dia muda. Sem Deus nós não somos nada, somos tão pequenos. Nosso apóstolo ensina que o começo da estrada é difícil e o meio é mais complicado ainda. Mas o fim vai ser do jeito que a gente Essa obra, esse ministério está mostrando que tudo é possível que crê. Meu nome é Ronaldo, moro aqui em Turvolândia e queria contar um pouquinho do que Deus está fazendo na nossa vida. Mas antes de tudo, a gente passou muita luta. Teve vários momentos ruins na nossa vida, viu? A vida da gente era bem precária. Até a comida que a gente tinha no final de mês era chuchu e feijão. Não tinha muita coisa. Até o leite das minhas crianças eu tinha que inteirar com água porque eu não tinha condições de comprar. Até as casas que a gente vivia era um cômodo só de tábua. De vez em quando a gente ia dormir, eu chegava em casa de noite, a gente tinha que dar murro na parede para matar os ratos. Aqueles ratos não é aqueles pequenininhos, aqueles grandes mesmo. Antes a gente morou até num barracão de leite, onde só tinha um cômodo também. A gente viveu uma vida bem arruinada, para falar a verdade. Um barracão simples, a qual até quando eu saía para tomar banho, eu tinha que tomar banho lá no outro lugar, porque não tinha um banheiro ali perto. A gente tinha que sair. Até quando a gente ia trabalhar, morava sempre entre peão, rapaz, aiado, essas coisas. E a gente trabalhando ali, ficou mais ou menos 6 meses. A gente foi trabalhando. Minha esposa, quando ia tomar banho, antes da gente chegar da roça, ela já estava tomando banho. Porque depois a gente tinha que pegar uma fila até. Porque era um banheiro só para muitos homens. A gente sempre trabalhou nisso que a gente trabalha, em lavoura de tomate mesmo. Só que sempre para os outros. E difícil quando ganhava dinheiro. Às vezes, sabe, a gente trabalhava, às vezes ganhava um dinheiro, mas não sei, o dinheiro entrava por uma mão, saía por outra, sabe? A gente não conseguia. Os momentos mais difíceis foi quando a gente começou mesmo a trabalhar assim para os outros, a gente é muito humilhado. E até quando eu trabalhava numa fazenda em Silvanópolis, eu ganhava, acho que era R$300. O patrão ia lá e fazia a compra para mim e trazia. Alguma coisa que a gente queria comprar não tinha nem como, porque ele ia lá e trazia e ainda falava que a gente tinha que economizar. Até nisso a gente era humilhado. O vizinho tinha um punhado de porco e o porco, sabe, a parede era de papelão preto, de plástico preto, e o porco entrou lá dentro, comeu tudo a nossa compra. E nós ficou sem compra aquela vez, sabe, e caísse emprestado os outros, sabe, para chegar até o fim do mês para ele entregar outra compra para a gente. E nisso, a gente passou 6 meses nessa casa. Até ali a gente foi humilhado, não ganhava dinheiro. Até a gente tem sorte para trabalhar, só que no caso antes, o nosso trabalho nunca tinha o efeito, o resultado. A gente viveu uns 11 anos nessa vida. Eu nem conhecia o apóstolo, eu conheci pela televisão. Então, depois que eu comecei a assistir, fui aprendendo que a gente tinha que ser fiel dizimista. E Deus, a partir disso, tem abrido as portas. E aqui vim para cá e falei, Deus, eu quero ir morar num lugar onde eu não tenha que pagar nada. Nem que eu more, meu Deus, numa casa que não é minha. Até eu vim e morei na casa ali no Nil. Morei 1 ano. E durante 1 ano ele não me cobrou nada. Não é uma casa ruim, é na roça, mas não é uma casa ruim. Onde o dinheiro que eu tinha que gastar com aluguel já me sobrava. Já começou a melhorar as coisas. E Deus, daí para diante, tem mudado muita coisa. As coisas estão mudando. Está mudando porque a gente tem, sabe, comida na casa da gente, a pessoa sempre tem, não falta. Não tem, sabe, o que a pessoa deseja, porque a gente deseja ter muito mais, sabe? Mas a gente não passa falta de coisas, sempre tem para comer. Agora a gente tem uma casinha. Agora em diante foi quando o apóstolo iniciou o clamor da esperança. No primeiro sábado, Deus colocou no meu coração e eu fui lá. Até nesse dia eu consegui dar um abraço na bispa, minha filha abraçou ela, minha esposa. Hoje a gente já conseguiu comprar um trator. O serviço que a gente tem feito aqui, ele fez muito serviço para a gente. Já conseguiu comprar um motor novo, que não chegou nem 1000 horas de serviço ainda. E tem um outro que está na oficina também, que já vem para outra lavoura, a qual Deus abriu a porta, a qual quando eu fui lá, nós estávamos com 35 mil pés de tomate plantando. E hoje, nós passamos 1 ano de luta, mas não desistimos. Depois desse ano de luta, a gente conseguiu de novo, agora já foi para 40 mil pés de verdura. Entre o tomate, e Deus tem abrido as portas, porque a gente tem aprendido com o nosso apóstolo que a gente não pode desistir.
E eu creio que muitas bênçãos vão vir ainda. Então, até nós estávamos lá em São Paulo, nessa época, em Vinhedo, ali pro lado de Itupeva, Jundiaí. A gente mexia com uva. Daí surgiu a proposta, e sempre a gente orava, o meu pai pedia, vamos pedir para Deus, a gente vai trabalhar por conta própria. Aí foi onde que Deus abriu as portas e a gente começou a trabalhar. E agora Deus nos deu a oportunidade da gente poder estar trabalhando por conta própria, a qual a gente não tem um patrão fixo para a gente. A gente tem um salário que eles mandam, mas só que a gente, bem dizer, o serviço você não precisa ninguém ficar dando ordem, a gente mesmo que está fazendo. A gente só tem a agradecer a Deus, porque muita coisa está mudando e dia após dia muda. Ainda não tem uma casa própria, mas já tem uma casa muito melhor para morar, aonde eu não preciso pagar, nem aluguel, nem aonde eu moro poderia ser arrendado, mas não é. E Deus tem abençoado, graças a Deus. Hoje eu estou feliz, o que eu vivia antes, hoje eu posso só agradecer a Deus. A gente tá super mesmo feliz na vida mesmo. Graças a Deus, meus filhos todos em saúde, minha esposa, meu genro, minha nora, tudo, sabe? São tudo graças a Deus, sabe? Com a misericórdia de Deus, tem muita saúde demais. Até a minha carteira, quando eu tirei, foi no propósito que o apóstolo fez da caneta de R$100. Eu fiz esse propósito, eu não estudei o livrinho e não reprovei em nenhuma aula. Até as últimas 4 aulas de carro eu não fiz, porque o condutor falou, você não precisa fazer. Que eu pedi a direção para Deus, eu ia até de a pé 12 quilômetros para tirar a minha carteira. E quando eu tirei a minha carteira, eu falei, Deus, eu não sei responder. Eu peguei aquela caneta, no caso eu levei até 2, que eu peguei uma em São Paulo e aonde na igreja onde eu ia. Eu peguei essa caneta e falei, Deus, responde por mim, porque eu preciso passar e tirar essa carteira. No primeiro sábado que eu tive a oportunidade de ir lá, eu nunca fui em São Paulo. E Deus me levou direitinho lá. E no domingo a gente ficou lá, assistiu a reunião também. E nesse dia, Deus me abençoou, eu comprei um carro 2007 e 2008. R$15.000 eu paguei à vista. Só que eu tive que desfazer dele para me comprar um motor aonde eu trabalho. Mas eu creio que Deus está abrindo as portas. E eu vou chegar ainda a ter o que eu sonho, porque o nosso apóstolo ensina que o começo da estrada é difícil, o meio é mais complicado ainda. Mas o fim vai ser do jeito que a gente deseja. E hoje a gente aprendeu a ter visão. Nós somos fiéis ao apóstolo, no dízimo, nas ofertas. Nós não deixamos o apóstolo de ofertar a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um cantinho do céu na nossa vida. Eu só tenho que agradecer mesmo, apóstolo, só agradecer o Senhor. A igreja hoje eu posso dizer que é tudo, porque antes eu não conhecia Deus. Ainda tenho minhas falhas, mas eu sei que Deus está me corrigindo cada dia que passa. Porque a gente tem que aprender com Ele, né? Eu aprendi a amar Ele, porque o nosso apóstolo ele ensina isso aí. Então Deus não deixa a palavra cair no chão, a palavra dele vem sempre alimentando a fé da gente. E eu espero que cada dia que a nossa fé possa se alimentar muito mais através do Deus que está na vida dele. A gente só tem que agradecer a Deus por ter conhecido essa obra tão maravilhosa. E como o Senhor, como o anjo de Deus, que o Senhor que foi colocado na face da terra, então a pessoa se sente num cantinho do céu, apóstolo. Eu creio, apóstolo, que o Senhor vai profetizar na nossa vida muito mais bênçãos. E no outro dia que eu voltar em São Paulo, eu creio que eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço. Porque é o meu sonho, é o sonho do meu pai, é o sonho da nossa família. Porque a gente tem aprendido a amar o Senhor, amar a bispa. Em primeiro lugar, a pessoa não tem palavra para te dizer o quanto que nós te agradecemos primeiramente a Deus, apóstolo, e o Senhor. E Deus tem abençoado a nossa vida. Por isso, apóstolo, nós só temos que agradecer a Deus pela sua vida. Continue nesse trabalho, porque Deus vai honrar muito mais. O Senhor é criticado, mas a tua obra é obra de Deus. E Deus tem abençoado cada dia mais.